Graça e paz, queridos. Amém? Como é gostoso estar de volta. E há um texto na palavra do Senhor, acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora, neste momento. Salmo 122. Abra sua Bíblia, vamos ficar em pé. Vamos ler o Salmo 122. E eu acredito que esse versículo 1 é o mais real neste momento que estamos vivendo, neste exato momento aqui neste domingo, depois de 7 meses, foi isso? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. Outubro já, né? 7 meses, está em outubro. A palavra do Senhor diz no Salmo 122, olha esse versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, glória a Deus. É isso que a gente está vivendo. Como eu estou feliz de estar aqui. Como faz falta. É claro que a gente tem feito os vídeos e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Como é gostoso ver a igreja ainda meio que não tão cheia, mas estar aqui cultuando é maravilhoso demais. Amém? E o texto diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa do rei de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja com vocês. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Glória a Deus. Vamos exaltar, vamos sentir essa alegria de estar na casa do Senhor nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Nós nos rendemos diante de Ti e pedimos que o Senhor receba no Teu altar a nossa adoração. Deus, como é gostoso estar de volta. Como é gostoso ler esse versículo 1 do Salmo 122 e ele fazer todo sentido para nós nessa manhã. Como estamos alegres por estarmos na Tua casa, ó Deus. Por estarmos aqui exaltando e glorificando o Teu nome. Por isso receba no Teu altar a nossa adoração. Receba no Teu altar o culto que é prestado somente a Ti, Deus. Fale conosco por meio dos louvores, fale conosco por meio da mensagem, por meio da ceia. Deus, que o Senhor receba no Teu altar a nossa adoração neste momento. E queremos declarar, assim como o salmista aqui, que nós estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só 2 avisos. O pastor Edgar, como já foi falado no grupo, ele fez uma cirurgia na sexta-feira, nos olhos. Ele agradece as orações da igreja. Graças a Deus já está recuperando, está tudo bem com ele. E ele não queria muito estar aqui, eu não tenho dúvida disso. Mas por conta desse procedimento que ele fez, ele tem que ficar em repouso aí uns 3, 4 dias. Então ele manda um abraço para toda a igreja. Amém? O irmão Akira também estava super empolgado para essa abertura, mas ontem ele teve a notícia novamente de que o vírus ainda, ele pegou, né, o vírus, e ele ainda está no corpo dele, então ele achou mais prudente não participar do culto, né? Mas nós estaremos em oração pelos nossos irmãos, por eles, amém? Neste tempo de adoração. Que Deus seja glorificado. O culto está sendo gravado, será postado entre terça ou quarta-feira, para quem não tiver, poder acompanhar conosco este culto. Amém? Vamos exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Glória a Deus, como é bom estar de volta, ver todos vocês aqui. Glória a Deus. Agora é só continuar o trabalho, né? Agora hoje, a partir de hoje, reunido como igreja. Quem está feliz aí? Amém.
ansioso para louvar e adorar a Deus. Nós aqui da banda, quando gravávamos, nós sentíamos muita falta de vocês, demais. Vocês não têm ideia o quanto. É motivador esse momento assim de louvarmos e adorarmos ao Senhor. E como o pastor fez a abertura, o pastor Tiago, o primeiro versículo é a chave da alegria que podemos demonstrar ao nosso Deus nessa oportunidade, nessa manhã. Então eu convido vocês de todo o coração, com muita alegria, quem puder cantar, cante assim, sem se preocupar com quem está ao seu lado, porque hoje Deus está ansioso para ouvir o nosso louvor, a nossa adoração, que possamos fazer isso com uma forma linda, maravilhosa e com sentimento de gratidão sempre, amém? Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus, vamos declarar que Ele é santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso.
Toda a honra, toda a glória, a majestade, Senhor, seja dada a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nossa, como é bom estarmos aqui, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos aqui, essa letra fala isso, esse louvor. Estamos aqui, congregados aqui, abençoados também. E sentimos o clima, essa esfera de amor, essa força que o Senhor nos dá, Senhor, que move entre nós. Sabemos que algo novo Deus está por fazer conosco, com a igreja, a quem Ele quer muito bem. O Espírito Santo vai derramar e a nossa igreja forte vai ficar. É mais ou menos isso. Mudei um pouco a letra, mas louvado seja o Teu nome. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós.
Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada a Ti, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, única e exclusivamente, ó Pai, para louvar o Teu nome, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo, pelo sacrifício na cruz. Sabemos, Deus, que estamos abaixo, guardados e protegidos pela Sua mão poderosa. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor já fez para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa estar se alegrando com cada um de nós. Aleluia. Descansaremos nos braços do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Cobre-me com tuas mãos, com poder
o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Nesse momento, Pai, estamos ligados contigo. Deus, nos falta palavras, ó Deus, para te agradecer, Senhor. Deus, a única coisa que pedimos nesse momento, Deus, Senhor, toca as nossas vidas, toca em nosso coração, toca em nossas almas, Deus. Tira de nós o que não te pertence, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Vá de encontro, Senhor, aos necessitados, aos enfermos. Oh, Deus, em nome de Jesus. Deus, coloca a sua mão poderosa sobre a vida da Rose, da Minervina, do pastor Edgar, nessa recuperação, do Akira, Senhor, de todos os demais que se encontram, ó Deus, com enfermidade. Deus, que para seu nome seja glorificado, ó Deus, que sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Pai, em nome de Jesus, que recupera a saúde deles, ó Deus, de todos da nossa igreja que se encontram enfermos. Continue nos dando sabedoria, discernimento, Deus, para que possamos concluir essa fase aí de pandemia, Deus, todos em segurança, e que possamos, ó Deus, louvarmos juntos e adorarmos ao Senhor nesse lugar. Pai querido, nesse momento, traz descanso, Senhor, a todos, ó Deus, todas as famílias que necessitam, independente, ó Deus, da situação que elas se encontram. Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, toma conta de cada uma delas. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Convido a vocês, mais uma vez, declarar: se o trovão e o mar, aleluia, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Receba, Senhor, nesse momento o que oferecemos a Ti. Deus, que seja glorificado, louvado, exaltado o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua presença e continue conosco nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. É bom demais sentir a presença do Senhor. Nossa, como é tremendo. Convido você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, iremos entrar no momento de dízimos e ofertas. Creio que Deus já colocou no teu coração o desejo, independente da quantia, que isso possa ser feito com alegria, amém? Glória a Deus. Então vamos estar louvando, adorando ao Senhor. Enquanto estivermos louvando, adorando, você fica à vontade de trazer aqui a gasofilaça, o seu dízimo e a sua oferta, amém? Lembrando que tudo que entra aqui é destinado ao sustento da igreja, ao sustento das famílias da igreja, os necessitados, e também o nosso missionário Dio, que está lá, em breve aí vai estar conosco também de volta, amém? Mas fique à vontade, que
possa ser feito com alegria e principalmente gratidão de tudo que Deus já nos deu. Amém? Glória a Deus, vamos louvar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Antes de orar para agradecer, eu queria só abrir um parênteses aqui, irmãos. Nós temos 2 instrumentos de sopro no ministério. E só uma curiosidade: tudo que vocês ouviram hoje, tem um instrumento ali que está sendo improvisado, e Deus usou o pastor Vidirei para fazer isso. Imagina só se não tivesse improvisado. Nos ensaios aqui a gente fica deslumbrado com os dois. É de Deus mesmo, é de Deus. E hoje a gente veio no ensaio, fizemos tudo bonitinho, só que talvez aí alguém não quisesse que isso acontecesse. Alguém não quisesse que ele pudesse estar com a gente tocando, louvando e adorando o Senhor. Mas Deus é poderoso e Deus deu condição. Ele improvisou, mas acho que se não precisasse improvisar, Deus daria condição dele tocar também. E é bênção demais, bênção demais. Glória a Deus. Senhor, aqui está, Senhor, que podemos devolver a Ti nesse momento, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa ter se alegrado, ó Deus, com os dízimos, as ofertas, ó Deus, e que o Senhor continue usando, Senhor, o seu servo que está à frente desse ministério, para que isso seja usado com sabedoria, discernimento, ó Deus, usados pelo Teu Espírito Santo.
Senhor, se for a tua vontade, multiplica, triplica, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata, que não necessita do nosso dinheiro. Pai, que isso seja, Deus, multiplicado para o sustento da tua casa e o sustento das famílias da tua casa. Que também possa alcançar o Dio, ó Deus, que possa ajudar, colaborar nas suas necessidades lá. Pai, sustenta os nossos lares. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não tem deixado faltar nada. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti por isso, Senhor. Deus, que as famílias da tua igreja não venham a passar necessidades. Que se por acaso passarem, ó Deus, possam vir até a igreja e procurar a direção, ó Deus, que será suprido a sua necessidade. Deus, aquele que se encontra necessitando de um emprego, abra as portas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, até que isso se cumpra, que o Senhor possa trazer descanso, assim como acabamos de louvar e adorar o seu nome, dizendo que descansaremos, ó Deus, pois sabemos que Tu és Deus. Nós sabemos disso, ó Deus, por isso confiamos em Ti, a nossa vida, a nossa casa, nosso trabalho, nosso sustento. Pai, se conosco nesse momento, continue conosco e usa o Teu servo mais uma vez para nos alimentar espiritualmente com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode sentar, igreja. Queria chamar as crianças. Vamos orar pelas crianças. Tivemos essa semana aqui uma força-tarefa. Uma empresa veio, fez toda a limpeza da igreja de 7 meses fechada. Vocês imaginam como estava isso aqui? Eles ficaram aqui na sexta-feira, no sábado, agora não lembro, das 8 da manhã até 10 horas da noite, em 5 pessoas, para deixar isso aqui do jeito que está, da melhor forma para receber a igreja. E graças a Deus, foi bênção. Vamos orar pelas nossas crianças? Amém? Estenda as suas mãos. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida desses teus pequeninos, Pai. Que o Senhor venha falar ao coração deles agora ali, no momento que eles estarão ali no Abba Kids. Fale através dos louvores, fale através da história, das atividades, do lanche. Deus, que tudo que a equipe preparou possa revelar a eles o quanto o Senhor os ama. Que o Senhor venha falar no coração de cada um deles, usando a vida de cada professor, de cada auxiliar também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nossas crianças cresceram, né, gente? Rapaz, 7 meses faz assim com elas, né? Que bênção. Glória a Deus. Irmãos, para ficar até melhor, eu vou retirar a minha máscara aqui por conta até a distância que estamos aqui. Só enquanto as crianças estão indo, um feedback para a igreja. Nós fizemos uma pesquisa com a igreja em relação à abertura. Nós tivemos 69 pessoas dando sua opinião. Das 69, 62 concordaram em abrir dentro dos padrões que estamos aqui. Vocês viram ali o display de álcool gel, foi medida a febre na hora que vocês entraram, as máscaras. A gente procurou fazer distanciamento das cadeiras aí em famílias, né? Então a gente tem tentado aí cumprir essas normas. A grande maioria concordou, foram 62 pessoas. Das 69, 62 pessoas entenderam realmente que deveríamos ter essa retomada por conta do momento que estamos vivendo, as igrejas também reabrindo, né? E 7 pessoas, claro, com todas as suas argumentações que foram ouvidas, mas por conta da maioria, né, a gente decidiu reabrir conforme a pesquisa que foi feita. Agradeço a todos que responderam e que eu creio que está sendo bênção e vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Creio que o Senhor já está falando com você, não tenho dúvida disso. Amém? E eu queria agora entrar na mensagem. Hoje é domingo de ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês de outubro. E nesse dia, a gente tem que olhar, a ceia é para nós um momento de olharmos
para a cruz de Jesus. É o momento de analisarmos qual mensagem essa cruz passa para nós. Amém? E eu queria introduzir, abrindo no texto de 1 Pedro, é um dos textos da mensagem, a gente não vai seguir em cima de um texto só, mas é um dos textos da mensagem. 1 Pedro, primeira carta, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 18, iniciando. Diz assim a palavra do Senhor, já mostrando para nós aqui uma das lições que a cruz nos traz. Amém? Versículo 18 diz assim: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Ao versículo 21, que é a base dessa mensagem. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, mas quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, sarados, por vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra será ministrada neste momento. E Deus, que seja somente a tua palavra, porque é só a tua palavra que tem poder. O poder não está na teologia, no estudo, na pessoa, na oratória, no pastor, em ninguém. O poder está somente na tua palavra. Deus, e que ela seja ministrada nessa manhã. Que ela possa impactar as nossas vidas, impactar o coração de cada um aqui, para que possamos sair daqui diferentes, renovados, com o poder que há somente em ti e na tua palavra. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quem puder pegar um copo d'água, eu agradeço. Queridos, a mensagem da cruz. Existe uma pequena peça de teatro, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Grande Silêncio. Essa é uma peça que quer retratar um pouquinho, eles tentam retratar um pouquinho do que é a mensagem da cruz. E eu vou falar um pouquinho da peça para vocês aqui, não fiquem bravos comigo se você queria assistir, mas vai ter spoiler, tá? Mas a peça fala do seguinte, a peça mostra milhões, bilhões de pessoas ali no final dos tempos, uma grande planície, perante o trono de Deus. E essa peça, permita-me ler os detalhes, diz aqui que a maioria diante desse trono fugia da luz brilhante que vinha do trono. Mas alguns grupos, eles falavam animadamente, não com vergonha e nem com respeito, pelo contrário, mas confrontando. Obrigado, Adriano. Mas confrontando a Deus em seu trono, lá no final dos tempos. E eles queriam guerrear, prontos a guerrear. Pode Deus julgar-nos? Como pode Ele saber acerca do sofrimento? Perguntou uma moça, jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa
e mostrou o número que fora tatuado num acampamento de concentração nazista. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura e morte, ela gritava. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho da camisa e disse: "O que dizer isto?", exigiu ele, mostrando horrível queimadura de corda, pois ele fora linchado pelo único crime de ser negro. Em outra multidão, uma colegial grávida, de olhos mal criados, ela gritava: "Por que devo sofrer?", e murmurava: "Não foi culpa minha". Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que ele havia permitido eles sofrerem aqui no mundo. E diziam quão feliz era Deus, por viver aí no céu, onde tudo é doçura, luz, onde não há choro, medo, não há fome, não há ódio. O que sabia Deus acerca de tudo que o homem foi forçado a suportar aqui neste mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida e tranquila aí no céu, e questionando diante de Deus. De modo que cada um então desses grupos enviou um líder. Cada um escolheu ali alguém que representava a maior dor deles. E esses escolheram então um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado, uma criança que nascera com má formação dos membros. No centro da planície, então, eles começaram a tomar conselhos uns com os outros. E finalmente estavam prontos para apresentar o caso diante de Deus e a sentença de Deus diante dessa situação. Antes que pudessem qualificar-se, Deus como juiz deles, Deus ele deveria suportar o que suportaram. A decisão deles foi que Deus deveria ser sentenciado a viver aqui na terra como homem. Ele deveria nascer judeu, e que tinha que haver uma dúvida sobre a legitimidade do seu nascimento. Ele deveria trabalhar difícil, ao ponto de tentar realizar esse trabalho, até mesmo a sua família ia achar que ele era louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que ele enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde. Que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. E então que ele morra. Que ele morra de tal forma que não haja dúvida que ele morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que vejam a sua morte. Então, quando o último acabou de pronunciar essa sentença, houve um grande silêncio naquele momento. Ninguém proferiu palavra nenhuma, porque todo mundo percebeu que essa sentença Deus já tinha cumprido. Amém? Essa é um pouquinho da mensagem da cruz. E o fato é que o mais forte argumento que os ateístas têm, eu já falei isso aqui algumas vezes, o mais forte argumento do ateísmo é justamente esse, é o problema do mal, do sofrimento diante de Deus. Poxa, como que um Deus que é todo amoroso e todo poderoso permite a gente sofrer? Como um Deus que diz que nos ama permite a nossa dor? E essa argumentação acontece porque, infelizmente, a gente tem um consciente coletivo, vamos chamar assim, errado em relação a quem tem superpoderes e é bom. O nosso consciente coletivo em relação a isso são os super-heróis da Marvel, da DC. Os super-heróis, o Superman, o Batman, o Homem-Aranha, que são pessoas que têm superpoderes e são boas e são heróis. Então, por ter superpoderes, ele sempre está protegendo, sempre está livrando. Sempre vai aparecer um Superman para pegar uma... Qual é o nome da esposa da namorada do Superman? Esqueci. Não, do Superman. Essa é a do Homem-Aranha. Não é Kate, esqueci o nome dela. Lois Lane. Sempre vai aparecer um Superman pegando uma Lois Lane no céu para não deixar ela cair. E aí a gente julga Deus por ser todo bom,
e todo poderoso, ser mais poderoso que o Superman, qualquer super-herói, e não fazer isso, permitir que a gente caia e morra. E aí a gente questiona Deus. Porque a gente tem esse consciente coletivo de super-herói. Só que Deus não é isso. A gente vai ver que Deus é muito mais. O porquê que a gente sofre? Qual é o relacionamento entre o nosso sofrimento e Cristo? Como é que a cruz de Cristo vai nos falar na nossa dor, sobre a nossa dor, sobre os nossos sofrimentos? O momento que estamos passando hoje no mundo, quantas vidas ceifadas por conta desse minúsculo vírus. Eu sei que os números acho que são exagerados aí e tudo mais, mas mesmo assim, uma vida que morreu já doeu para a família ou não? Concorda comigo? E como a gente encarar então essa situação? A cruz de Cristo nos ensina. Ela tem para nós, é isso que eu quero mostrar aqui, com base nesse primeiro texto e outros textos, o que a cruz de Cristo quer nos ensinar sobre o sofrimento. O primeiro ensinamento é que a cruz, ela é um estímulo à nossa perseverança. A cruz, ela tem que estimular a nossa vida a permanecer firme em Deus, perseverar em Deus. A cruz é um estímulo à nossa perseverança diante dos problemas da vida. A cruz é esse estímulo. O texto que nós lemos de 1 Pedro, o contexto de vida aqui, o texto fala: escravos, sujeite-se cada um aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons, mas também aos maus, porque é louvável, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suportar aflições, sofrendo injustamente. Puxa, o contexto aqui a gente tem que lembrar, muita gente traz esse texto para nós, e a gente esquece do contexto. E a gente tenta, realmente, a minha vida está dura no trabalho, o meu chefe está me pressionando, está difícil. Mas só que a gente tem que lembrar o contexto, gente, o contexto da época. Quem era o imperador? Era Nero. Você acha que era fácil? Não tinha CLT, querido. Não tinha nenhuma proteção aqui. Era escravo mesmo. E pior, se era cristão, era pior ainda. Porque se você não era devoto a Nero naquela época, você era perseguido. A gente sabe o que Nero fez com os cristãos. E aí, de repente, diante desse contexto, surge um cara falando: olha, vocês devem submeter perante seus senhores, viu? Pedro aqui falando. Interessante, Pedro falando, né? O todo impulsivo, todo cortando a orelha de Malco. Agora, como o Espírito Santo muda a pessoa, ó, se submetam ao sofrimento. Esse cara vem e fala isso. Sejam submissos, suporte a dor da injustiça, dos açoites imerecidos. Sem dúvida isso não era fácil. Daí então Pedro vem e mostra o motivo pelo qual eles deveriam suportar toda a injustiça e maldade. Porque Jesus tinha passado pelas mesmas coisas. Olha o versículo 21. Pois para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. E exemplo é para ser seguido. Aqui é muito lindo. Porém, aqui não é uma coisa fria. Peraí, porque Jesus sofreu e Ele é meu exemplo, eu também tenho que sofrer. Não é essa coisa fria. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Jesus não morreu em vão. O sofrimento dele não foi sem motivo. Jesus tinha um propósito na cruz, e o propósito era salvar a gente, amém? Salvar o homem. Na cruz, Jesus demonstrou o seu amor, abrindo mão de si mesmo, de suas vontades, o seu ego, levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele levou sobre si
Olha, o versículo 22, ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou sobre ele os nossos pecados, não o pecado dele. Amém? Assim, da mesma forma, nós devemos demonstrar esse amor ao mundo. Esse é o nosso chamado. Lá, ele fala lá, pois, o versículo 21, para isso vocês foram chamados. Qual que é o nosso chamado? A melhor forma de mostrar ao mundo o amor de Deus é a gente abrir mão do nosso ego, a gente carregar a nossa cruz também. Deu para entender? Deixando bem claro para aqueles que estão à nossa volta, que o amor de Deus por nós e por eles é tão grande, que a gente está disposto a abrir mão do nosso, para pensarem neles. Deu para entender? Tertuliano. O interessante é que isso, quando o mundo vê a gente carregando a nossa cruz, e nossa cruz não são nossos problemas, tá? É muito errado. Eu tenho uma cruz. A cruz não são seus problemas. A cruz é a sua vida. Porque cruz é morte, certo? Cruz significa você morrer. Morrer para o seu eu, para a sua vontade, para Jesus reinar em você. Então, cruz não são seus problemas. A cruz é você, é a sua vida. Você, carregar a cruz é você matar, você morrer. É o que Jesus fez, ele morreu para ele mesmo. Ele abriu mão de ser Deus. Abriu mão da glória, kenosis. Isso é cruz. E quando o mundo vê que a gente abre mão de nós, até da nossa própria vida, por amor a Deus e a eles, esse é o maior testemunho que tem. Tertuliano, um dos pais da igreja, os pais da igreja foram aqueles homens que pegaram diretamente o cajado, o bastão, da mão dos apóstolos. Esses foram considerados os chamados pais da igreja, a primeira geração após a geração apostólica, amém? Para esses, considerados pela história os pais da igreja, um deles, Tertuliano, ele fala assim, o sangue dos mártires, porque naquela época, até o século IV, era perseguição total. Nero, um dos piores, Diocleciano, outro imperador terrível, perseguia os cristãos. E esse Tertuliano fala, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Ou seja, quanto mais matam eles, mais eles germinam, mais vêm pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas viam que o cristão se entregava, não se importava nem com a própria vida, por amor àquilo que ele pregava e vivia, isso era o maior testemunho que tinha. Amém? Quando eles viam que um cristão estava carregando a sua cruz, isso testemunhava para eles o grande amor de Deus. Amém? Por que esse cara está fazendo isso? Eu também quero viver o que esse cara vive, porque para ele não importa nem a vida dele. O que é mais importante que a vida? Eu quero isso para mim. O mais importante que a vida é o amor de Jesus por nós. Amém? É se entregar para Cristo. Para o cristão verdadeiro, sofrer por causa de Cristo é um privilégio. Lembra lá em Atos capítulo 5, quando os discípulos são açoitados pela primeira vez? O texto fala que eles saíram alegres ali do Sinédrio, por terem sido merecedores de apanhar por Jesus. O texto fala exatamente isso. Eles saíram alegres porque eles apanharam em nome de Jesus. Porque Jesus era realmente o Deus deles. Se o meu Cristo for para a cruz, eu fico muito feliz por ter tomado umas varadas por causa de Jesus, uns açoites. Porque Jesus é meu exemplo. Hebreus. Abra lá em Hebreus, capítulo 2. Desculpa, capítulo 12, versículo 3 e 4. Diz assim, Hebreus 2, 3 e 4. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Portanto, aqui,
quando o desânimo bater por conta de algum sofrimento que a gente tenha passado, aos nossos olhos isso for injusto, vamos olhar para a cruz e nos manter perseverantes, pois assim, quando entendemos a profundidade de que Jesus foi muito além para nos amar, por amor a nós, anunciaremos verdadeiramente o amor de Deus ao mundo. Quando eu entender que a dor que eu sofro é muito inferior à dor que Cristo sofreu, na luta contra o pecado vocês ainda não foram até o sangue. Quando eu entender que Jesus fez isso por mim, e perseverar na minha dor, no meu sofrimento, por amor a Cristo, o mundo vai perceber o quanto nós amamos a Jesus, e eles vão querer ter esse mesmo amor. Amém? Glória a Deus. Por isso então, a cruz é para nós um estímulo à perseverança, a perseverarmos. Quando olhamos para a cruz de Jesus, eu tenho que olhar para a minha vida, para os meus problemas e falar, eles não são tão grandes. Eu vou perseverar. Amém? Não ficar com mimimi, questionando a Deus por quê. Não. Eu vou perseverar. Tem a história de uma missionária chamada Joni Eareckson Tada. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma americana, uma missionária americana. Ela com 16 anos, era uma garota atlética, super ativa. Ela foi mergulhar num lago, ela quebrou aqui e ficou tetraplégica. 16 anos, ela ficou tetraplégica. E ela já era cristã, tudo mais, mas nesse começo, nos primeiros 3 anos, ela não entendeu, ela questionou muito o Senhor, ficou muito mal. Até que um dia, uma amiga dela chamada Cindy, olhou para ela sentada na cama e falou assim, ora, Jesus também ficou paralisado na cruz por você. E ela, apesar de ser crente, ela nunca tinha parado para analisar isso. E isso deu forças para ela. Ao entender que Jesus sentiu a mesma dor dela, ela mudou. Ela começou a fazer do problema que ela tinha uma solução. Ela começou a pintar com a boca. Hoje ela tem uma instituição muito grande nos Estados Unidos de pessoas que têm o mesmo problema que ela ensina a fazer pinturas com a boca e deu uma virada na vida dela. Glória a Deus. Por quê? Porque ela viu que Jesus sentiu o que ela sentia. Amém? E eu pergunto, como eu tenho encarado o sofrimento? Como eu tenho encarado as situações difíceis da minha vida? Será que eu tenho encarado os problemas da minha vida, como uma oportunidade de negar a mim mesmo? E assim ser perseverante? Será que eu tenho aproveitado a dor para me relacionar e entender melhor a cruz de Cristo? O que Ele sofreu por mim? Quando eu murmuro, quando eu não aceito, quando eu luto contra o sofrimento, contra a tribulação, contra a dor, eu perco a oportunidade de estreitar o meu relacionamento com Deus. Porque esse Deus me amou na cruz. Amém? Então, chega de mimimi. Hoje está muito em voga essa palavra que foi soltada pelo presidente, cristofobia, né? Ele falou essa questão da cristofobia, realmente tem, o cristão está sendo perseguido, mas tem que tomar cuidado para a gente não fazer da cristofobia as outras fobias, homofobia, né? Xenofobia, porque a gente não tem que lutar contra a cristofobia, a Bíblia nunca ensina isso. Se Jesus fosse lutar contra a cristofobia, ele não estaria na cruz, certo? É o que a gente está aprendendo aqui. Como que a gente vai lidar com a cristofobia? A gente acabou de ver que a cristofobia foi a semente do Evangelho. O sangue dos mártires foi a semente do Evangelho. Como a gente vai encarar isso? Com mimimi, querendo justiça social e querendo... Jesus nunca quis isso. Pelo contrário, a cristofobia pregou o Evangelho. Quanto mais a gente fica com crente mimimi, com coisinha, menos a gente prega o verdadeiro Evangelho. Amém? Porque o Evangelho é cruz.
O evangelho é morte do eu. Não é exaltação das minhas vontades, daquilo que eu acho, dos meus direitos. É morrer. E mais para frente a coisa vai ficar pior, como a gente sabe na palavra. A perseguição vai piorar. E aí a gente vai ficar com mimimi, ou a gente vai encarar, entender o que a cruz significa? Teve um missionário que eu vi ele pregando sobre esses países que são perseguidos, onde cristão é queimado, onde eles entram na igreja, tacam fogo com os caras lá dentro. Já ouviram disso? Onde o cristão é degolado. Ele veio desse país e começou a pregar. Ele falou, eu estou triste pelos crentes daqui. A gente não tem que orar para os crentes de lá, não. Os crentes de lá estão firmes. Os crentes daqui, que é complicado. Quero ver ficar um dia naquela perseguição lá, os crentes daqui. Se fica mimimi por qualquer coisinha, ele foi pela igreja. Ai, não me cumprimentou, ai, não olhou para mim, ai, não vou mais aí. Vai caçar coquinho, meu. Olha, isso é ser cristão. Você não vai na igreja porque o irmão não comentou, porque olhou todo, imagina se estivesse lá, você tem que ir para a igreja e o cara pode aparecer qualquer hora e tacar fogo em você. Você ia para a igreja? E esse missionário falou isso, para lá os caras não precisam de oração não, meu. Os caras estão super firmes lá, aqui precisa de oração. Porque se a igreja não estiver do jeitinho que eu gosto, do louvor do jeito que eu quero, a mensagem boa do jeito que eu quero, não vou procurar a igreja que melhor me agrada. Vai... Tomar cuidado com isso. A cruz ensina o contrário. A cruz é cruz. Perseverança na injustiça, na provação. Porque Jesus é o exemplo. Amém? Segundo o ensinamento da cruz. A cruz, além de ser um estímulo à nossa perseverança, a cruz é o caminho para a nossa santidade. É o caminho para o nosso amadurecimento cristão, amém? Abre lá Hebreus, capítulo 2. Vou ler dois textos, o 2:10 e o 5:8. De Hebreus. A cruz, o sofrimento, é um caminho para sermos cristãos maduros, amém? E se eu fico com mimimi por causa de cristofobia, eu nunca vou ser maduro. Porque se a cruz, o sofrimento é um caminho para a minha maturidade, se eu fico de mimimi e cristofobia, eu não vou crescer. Olha o que fala o texto, Hebreus 2, são dois textos difíceis da gente entender, mas eu vou trazer aqui e tentar explicar, ok? Hebreus 2, versículo 10, fala assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Quem é o autor da nossa salvação? Jesus. Então, foi para Deus, convinha para Deus, então, que é, tornar perfeito, mediante o sofrimento. Ou seja, a perfeição veio mediante o sofrimento. Aquele que é o autor da nossa salvação, que é Jesus. Amém? O outro texto, depois eu vou explicar melhor, para a gente não ter problema teológico aí. 5:8, Hebreus 5:8. Embora sendo filho, falando de Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação, eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender aqui esses dois textos. Esses dois textos estão falando claramente para nós que Jesus ele foi aperfeiçoado, eu vou colocar entre aspas aqui, pelo processo de sofrimento. Amém? A maturidade de Cristo veio com o sofrimento. Qual o problema teológico aqui? Jesus é Deus. Como que o perfeito vai ficar mais perfeito? Não dá. Como o onisciente vai aprender? Se ele já sabe de todas as coisas. Então a gente tem que entender aqui o texto. O texto está falando isso, a gente não vai fugir disso. É verdade, Jesus aprendeu aqui. Jesus se aperfeiçoou aqui por meio do sofrimento. Verdade. Só que tem um texto de
Colossenses 2,9, que fala que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude de Deus, ou seja, Jesus é 100% Deus, foi 100% Deus enquanto homem aqui. Então, Tiago, como que ele aprendeu se ele era onisciente? É que Jesus, no texto de Filipenses, ele abriu mão, chamado na teologia de kenosis, ele abriu mão da sua glória divina, para poder experimentar o 100% da humanidade, amém? Está dando para entender ou está dando enroscado aí? Então Jesus, ele abre mão da toda a sua glória para poder ser o nosso sumo sacerdote, que fala no final do versículo 10 de Hebreus 5, fala assim, sendo designado então por Deus sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, Jesus só podia ser o nosso sumo sacerdote, se você voltar ali no 2, versículo 17, olha o que fala, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus. Ou seja, para Jesus ser o nosso sumo sacerdote, quem que era o sumo sacerdote? Aquele que representava o homem diante de Deus. Para eu representar o homem, eu tenho que ser o quê? O que eu tenho que ser? Homem. Certo? Então, para Jesus ser sumo sacerdote, ele precisou ser 100% humano. Mas não deixou em nenhum momento de ser Deus. Ele simplesmente não, como posso explicar? Ele não utilizou de sua onisciência, de sua onipresença, do seu poder divino, enquanto experimentou a humanidade aqui. Por isso, ele pôde aprender. Para ser 100% homem, ele teve que aprender o processo de aprendizagem, o processo de amadurecimento. E o texto que a gente leu fala que ele foi amadurecido pelo que ele sofreu. Amém? Deu para entender? E tem crente aí não querendo sofrer. E tem crente aí querendo tudo mar de rosas. Tem igreja aí pregando que você é o cara, que tal? Jogando o homem lá em cima. Sabe quando vai amadurecer essas pessoas? Nunca. Porque a gente amadurece pelo que a gente sofre. Tiago fala, tende como motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a prova da sua fé produz perseverança e maturidade, caráter aprovado. Amém? É através do sofrimento que a gente aprende. Assim, então, se o sofrimento foi o meio pelo qual Cristo, sem pecado, ele se tornou maduro, tanto mais nós necessitamos de passar pelo sofrimento. A gente é pecador. Muito sofrimento nosso é por conta do pecado, sim. Por conta de atitudes erradas que nós decidimos tomar. Consequências de atitudes, de decisões erradas. Só que Jesus não teve isso. E se Jesus, mesmo sem isso, ele aprendeu pelo sofrimento, imagina nós, o quanto temos que aprender por meio do sofrimento. Amém? A palavra de Deus, ela mostra para nós 3 figuras que revelam que Jesus, que Deus usa o sofrimento para nos fazer amadurecer. Uma está lá em Hebreus 12, 5 e 11, não vou ler, mas fala da disciplina, você pode anotar aí, Hebreus 12, 5 a 11. Vai falar da disciplina, fala que o pai disciplina o seu filho. Ou seja, assim como o filho ali, o pai aquece o bumbum do filho para ele se desviar do que vai lhe causar o mal. Da mesma forma, Deus usa o sofrimento, ele aquece o nosso bumbum, vamos colocar assim, para nos ajudar a crescer, a desviar do mal, do erro, é disciplina. Amém? Nenhuma disciplina é boa, o texto fala, no momento que acontece, mas depois você vai entender. Eu tenho na minha mente, o dia que eu falei assim, eu agradeço meu pai pelas cintadas que ele me deu. Não foi pouca, né, Edgar? Meu tio está fazendo um gesto ali, que a gente estava no culto, e naquela época não tinha tanta questão das classinhas e tal, e a gente era criança. Meu pai, ele pegava minha orelha, mas ele dava uma torcida.
que eu tinha certeza que minha orelha tinha ficado na mão dele. Eu tinha certeza. Mas eu agradeço cada puxão que desse a orelha. Hoje eu olho para trás e eu agradeço. Hoje eu olho para trás e faço a mesma coisa com meus filhos. Não puxo a orelha do jeito, mas eu dou cintada. Eu dou cintada. Porque eu sei o quanto isso vai ser bom lá na frente. Quem gosta de levar cintada? É bom levar cintada? É bom levar uma chicotada? Mas sem essa daí, querido, você nunca vai ser o homem que Deus quer que você seja. Amém? Outra figura que Deus usa muito claramente é a prata refinando no ouro. Esse texto está lá em 1 Pedro 1,7. Eu não vou ler, queridos, mas você pode anotar, mas só para saber. Assim como o fogo, ele queima, ele fere o ouro, ou a prata, para limpar as impurezas, e ficar apenas a pedra preciosa ali, Deus também usa a nossa dor, Ele vai nos queimar, para nos limpar, para tirar as nossas impurezas. Amém? É dor. A gente vai para Deus. Tem que acontecer, eu já falei isso num culto do lar. Mas uma vez um ourive estava fazendo esse processo de purificação do ouro, da prata. E alguém que pediu para ele o serviço perguntou: meu querido, como que você sabe que está pronto? Como você sabe a hora certa de tirar do fogo? Para saber que está limpo. Sabe o que o ourives falou? Sabe quando eu sei que está pronto? Quando eu pego a peça e eu consigo ver a minha imagem nela. É isso, meu querido. Porque Deus prova? Porque Ele quer ver a imagem dEle em você. Amém? É isso. É isso. E a cruz ensina isso. É o caminho da maturidade. E o nosso objetivo, como fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, nós somos criados para ser a imagem de Jesus. Esse é o nosso maior alvo. E se Jesus sofreu, por que eu não posso sofrer? Por que eu tenho que estar tudo certinho, tem que estar tudo bem, tudo do jeito que eu quero, do jeito da forma que eu quero? Se eu sou contrariado, se a palavra me contraria de alguma coisa, não, é a palavra que está errada. Pelo amor de Deus. A gente tem que se consertar. E Deus muitas vezes vai permitir isso aí, porque Ele quer ver a imagem dEle em você. Amém? Esse é o caminho da maturidade. E o terceiro exemplo é a poda. João 15. Podar dói. Podar é bom? Cortar, sentir? Poda machuca. Mas Ele poda para quê? Para que dê mais fruto ainda. Amém? Disciplina, refinação do ouro e a poda. 3 processos onde precisa sofrer, mas que o resultado final é maturidade. A cruz é um caminho para a nossa maturidade. Amém? Mary Gregg. Eu queria mais água, eu estou com bastante sede, minha boca está seca, por favor, obrigado. Cadê? Andrei tem lá. Mary Gregg é uma escritora que fala muito sobre o poder redentor do sofrimento. Ela, na biografia dela, chama bênção. A biografia dela chama bênção. Mary Gregg, se você quiser indicação para ler. Ela conta, ela teve 2 filhos. Um com síndrome de Howler, que é a incapacidade total dos movimentos e a pessoa vai se desconfigurando. É uma doença autoimune. Ela teve um filho assim e ela teve um filho com síndrome de Down. Olha o que essa pessoa fala. Ela fala assim: não creio que o sofrimento seja, em última análise, absurdo ou sem sentido. A princípio, reagimos com incredulidade, ira e até desespero. Contudo, o valor do sofrimento não está na dor que acarreta, mas no que o sofredor faz com ela. Deu para entender? O que o sofredor faz com a dor? É no pesar, olha aqui, olha o que ela fez com a dor dela. É no pesar que descobrimos as coisas que são realmente importantes. É no pesar que descobrimos a nós mesmos. Amém? É isso aí. É isso aí.
Aí eu pergunto, será que eu tenho encarado a dor, o sofrimento como uma oportunidade dada por Deus para o meu amadurecimento? Ou eu só reclamo e falo, Deus... Será que as lutas que eu tenho passado têm me levado para mais próximo dessa santidade, desse amadurecimento com Deus? Ou eu tenho uma postura diferente de ficar só com mimimi e não aproveitar para me amadurecer diante do sofrimento? Como eu tenho encarado a disciplina, o fogo e a poda de Deus? Como eu tenho encarado isso? Será que eu tenho permitido isso gerar em mim maturidade, santidade e o caráter de Cristo? Não é o sofrimento que nos faz crescer, mas sem ele a gente não cresce. É a forma que eu encaro o sofrimento que me faz crescer. Tem de motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque não é a provação que te faz crescer, é a prova da sua fé que te faz crescer. É quando eu sou aprovado na provação. E isso gera maturidade. Isso significa que o sofrimento, a provação, eu posso ter duas opções, ou ficar com mimimi e não aproveitar para crescer, ou encarar com perseverança e crescer e amadurecer. Amém? Terceira e última, lição da cruz para nós. Num domingo de ceia, a gente pensar em tudo isso. Terceira lição da cruz, a cruz é a prova do amor dolorido de Deus. É a prova do amor dolorido de Deus. Hebreus 2, de novo, versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. 4,15, aleluia. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Alguém que passou por todo tipo de dor, de tentação, de prova, de tudo. Mas ele aproveitou isso. E a cruz é a prova desse amor de Deus. Temos que lembrar que Deus, o Deus que nos permite sofrer, é o mesmo Deus que sofreu uma dor sui generis por nós. O Deus que permite a nossa dor é um Deus que sofreu uma dor que a gente não tem nem noção. Amém? Um pouquinho da peça lá que a gente falou no começo. Nós hoje não temos nem ideia o que significa uma morte de cruz. A crucificação era o método mais antigo de tortura. E ela ainda foi aperfeiçoada pelos bárbaros, assim, a sua crueldade. Era considerado o modo mais cruel de executar alguém. Pois esse modo ele atrasa a morte até a pessoa chegar no limite do que ela pode suportar de dor. É o modo mais cruel. Os romanos só sacrificavam assassinos, rebeldes, ladrões que não fossem romanos. Sabiam disso? Nenhum romano ia para a cruz. Por quê? Porque para eles, nenhum romano, por pior que fosse, merecia tamanho ultraje. Olha a cruz que Jesus pegou por nós. Cícero, um filósofo, orador, escritor e muito influente em Roma naquela época, ele falou assim: atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominação, matá-lo é assassino, crucificá-lo é... E aí ele parou e alguém perguntou, é o quê? Ele falou, não se tem palavras que possa descrever ato tão horrível. Esse foi Jesus na cruz. E não era só para o romano, para o judeu também, e o judeu era pior. O judeu ele via toda essa ignomínia carnal, física, todo esse horror, mas para o judeu era pior, porque o judeu ainda tinha o peso da lei. O que fala em Deuteronômio? Versículo, você não precisa abrir, mas Deuteronômio 21, 22 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Sabe o que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? Sabe o que significa isso? Aquele que merece a cruz, ele está levando sobre ele toda a maldição da lei. Vocês já leram Deuteronômio 28 e 29? Onde falam as bênçãos da obediência e as maldições para aquele que desobedece? Então, toda essa maldição está sobre aquele que está no madeiro. Isso era para o judeu. Agora você imagina o que é a cruz. Por isso que eu falei, a cruz é a prova desse amor dolorido de Deus. Ele sentiu uma dor que a gente não tem noção. Ele levou espiritualmente algo que a gente não tem noção sobre ele. Paulo ele também expressa essa ideia do significado horripilante da cruz, lá em Filipenses capítulo 2, você pode anotar, 2 de 5 a 8. O 2 de 5 a 8 é o texto que ele fala que Deus, Jesus, ele era Deus, mas não se apegou a ser igual a Deus, mas ele se abriu mão, se humilhou, veio ser homem, homem sofreu, ele morreu e morte de cruz. Entende que Paulo está fazendo uma escala, certo? De Deus, que é o ápice, no extremo de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo Deus, certo? Ok? Nessa escala, o que tem na outra ponta? A cruz. Não é nem a morte. O Paulo faz questão de falar, e morte de cruz. A outra ponta é a cruz. Ou seja, equivalentemente contrário, da mesma forma que Deus é tudo bom, tudo perfeito, a cruz é o contrário de tudo mal, de tudo ruim. É o limite. Deu para entender? Deu para entender? A profundidade que é carregar a sua cruz? O que Jesus carregou naquela cruz? Assim, nessa escala, então, por amor a nós, Jesus desceu do conforto, da honra, da tranquilidade, do poder de Deus, os quais não têm nada igual e bom. E ele chegou à dor do sofrimento, da lástima da cruz, o qual também não tem nada tão mal, tão ruim, tão sofredor. Por isso que a cruz mostra para nós esse amor dolorido de Deus, porque ele não só enfrentou isso, mas ele saiu disso para isso, por amor a mim e a você. Ele sofreu. E eu, crente, não posso sofrer. Não. Sou crente, sou cabeça, não sou cauda. Já ouviu isso aí? Cuidado. Portanto, temos que depositar toda a nossa fé nesse amor dolorido de Deus, pois este nos ensina que ainda temos muito a percorrer carregando a nossa cruz. Amém? Muito. E quando carregamos a nossa cruz, levando em nosso corpo as marcas de Cristo, ou seja, quando abrimos mãos de todo o nosso eu, de todo o nosso mimimi, anunciamos ao mundo esse amor altruísta e dolorido de Deus, amém? Por isso que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Isso é ser cristão. A cruz, se você vai tomar ceia agora, pensa em tudo isso que você ouviu. Pensa como está a sua vida cristã. Campbell Morgan, ele foi pastor na capela de Westminster, em Londres. Uma das capelas mais conhecidas. Sabe o que ele falou? Só um homem crucificado tem o direito, pode pregar a cruz. Deu para entender? Só quem foi crucificado com Cristo tem o direito de pregar sobre a cruz. Deu para entender? Nessa mesma linha, Dr. Parker, também um médico, olha o que ele fala, isso aqui é muito legal. O que Tomé disse acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. Lembra o que Tomé disse?
só se eu ver os cravos nas tuas mãos e o furo do seu lado, eu vou crer. Será que o mundo está vendo na igreja os cravos? Será que o mundo está vendo na igreja a lança? Ou o mundo está vendo na igreja uma igreja lutando por justiça social, uma igreja para cristofobia, uma igreja top, uma igreja onde tudo é legal, onde tudo é bom, onde tudo é aceita, onde tudo é aceito, onde tudo é certinho, do meu jeito, né? Do meu certo. Será que o mundo está vendo os cravos das nossas mãos? O que Tomé disse acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. A menos que eu veja em tuas mãos as marcas dos cravos, não crerei. Será que eu tenho crucificado o meu eu? Quanto eu tenho lutado pelos meus direitos? O que eu acho que é certo? Eu quero levar a vida do jeito que eu acho que tem que ser. Esse que eu acho é o certo. A palavra está falando outra coisa. Não, mas o meu é o certo. Enquanto você não abrir essa mão do seu certo e viver o que Cristo tem, você não pode ser discípulo. A palavra de Deus diz. Sabe por quê? Jesus falou, aquele que não abrir mão de si e não carregar a cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus, não foi eu que falei isso. Jesus falou isso. Aquele que não nega a si mesmo e não toma a cruz, não pode ser meu discípulo. Quanto que eu tenho lutado pelos meus direitos? Quanto eu tenho reclamado da vida, dos problemas? Querido, pega isso e encara como o que Deus está te provando. E tenta ser perseverante, porque a cruz é um estímulo à perseverança. A cruz é o caminho da nossa maturidade cristã. E a cruz revela o quanto Deus amou, o quanto foi dolorido o amor de Deus por nós. Amém? Concluindo então, a mensagem da cruz tem que motivar a eu prosseguir, me levar à santidade, me fazer a cada dia crucificar o meu ego. E assim, vivendo essa mensagem, a minha vida proclamará o tal amor de Deus ao mundo. Amém? Glória a Deus. Queridos, a gente vai para a ceia agora. Queria chamar o pessoal do louvor já. Queria que essa mensagem ficasse no seu coração. Queria que você já fosse meditando aí. Vamos pensar em tudo isso que foi falado. E eu quero agora, meu irmão, que a gente medite. O quanto que realmente eu estou aproveitando o sofrimento que tenho passado para perseverar, para amadurecer, para olhar para Jesus e falar, puxa Senhor, o que o Senhor sofreu não é nada do que eu estou sofrendo, foi muito além. Eu vou continuar, eu vou perseverar. O amor que o Senhor teve por mim é inimaginável. A forma que o Senhor demonstrou esse amor por mim é sem igual. Eu não sei o que Deus está falando com você neste momento de ceia, diante dessa palavra, mas se coloca diante desse Deus, diante dessa mensagem da cruz. O texto diz lá em 1 Coríntios, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim,
porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então esse momento é um momento de memorial, um momento de lembrarmos o que Ele sofreu por nós, mas é um momento também de você olhar para você, porque o versículo 27 de 1 Coríntios 11 fala assim: portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso então examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Como é esse exame de si mesmo? Para você fazer um exame, você precisa de um padrão, certo? O seu exame de um médico, por exemplo, ele sabe se o resultado está bom ou não mediante um padrão, certo? Qual é o padrão para nós analisarmos a nossa vida? É esse Jesus da cruz, amém? Se Jesus, se você olha para você, você tem convicção de que não, eu estou seguindo, eu estou com essa cruz, eu entendi, eu estou perseverante na minha aprovação, estou disposto a ir até o limite, eu estou entendendo que eu estou sendo amadurecido, eu estou nesse processo de poda, de queima lá do ouro e da prata, de refino do ouro e da prata, estou nesse processo de disciplina. Eu olho para mim, Senhor, eu tenho essas falhas, eu quero pedir perdão. É isso que é examinar a si mesmo. E então o texto diz, aí sim, tome do pão e beba do cálice. Vou deixar esse tempo para vocês se examinarem, para a gente se examinar. Enquanto os diáconos vão servir, vou orar aqui pelos elementos. Vai ser servido. Você pode fazer a fila e se servir. E desse tempo que cantamos, vai analisando a sua vida. Amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor esse suco de uva e esse pão. Deus, nós sabemos que não há poder nenhum nos elementos, não é aqui o poder está no que eles representam, o poder está naquilo que eles trazem à nossa memória, que é tudo isso que o Senhor fez na cruz, que é toda essa mensagem da cruz, que foi pregada. Deus, com essa memória agora, eu peço que o Senhor consagre esses elementos, e que cada um de nós aqui possamos agora obedecer a Tua palavra, e nos examinar no profundo, e então, diante de um compromisso com o Senhor, de arrependimento, de mudança de vida, diante da mensagem da cruz, iremos tomar esse cálice e comer esse pão. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem fazer a fila, podem se servir. Enquanto cantamos, volta ao seu lugar, vai orando nesse tempo de fila, já vai se examinando, amém? Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração.
novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Deixei o meu lar e o meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela luz, se preciso fosse, pelo teu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Terminando de servir aí o pessoal do louvor. Vai meditando, meu querido. Vai examinando. Faça um compromisso com o Senhor. Agora que você entendeu um pouco mais a mensagem da cruz, faça um compromisso de ser realmente um discípulo que nega a si mesmo e carrega essa cruz. Porque o seu mestre, o seu Senhor, carregou essa cruz por você. Medite, querido. Fale com o Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós, o que esse pão representa, o que esse cálice representa. Deus, agora nessa manhã o Senhor ministrou o nosso coração, ensinando um pouquinho mais o que é essa cruz, o que significa. E Deus, diante de Ti, examinando a nossa vida, só há uma palavra que podemos dizer, é perdão. Pai, nos perdoe, Deus, nos perdoe as nossas falhas, nos perdoe por não entender muitas vezes a dor, o sofrimento, por reclamar, por ficar com mimimi, e não entender que o Senhor permite para que possamos ser maduros e íntegros. Nos ajude, Deus, a perseverar na dor, a entender esses momentos de poda, de refino, de disciplina, como o Seu amor por nós, para nos amadurecer, Deus. Nos ajude a olhar para a Tua cruz e entender o quão dolorido foi estar ali, por amor a nós, Deus. Por isso nos perdoe, e diante de Ti nessa manhã fazemos um compromisso de nos aproximar do Senhor, de negar a nós mesmos, de pegar a nossa cruz e Te seguir, Deus, porque nós somos Seus discípulos e entendemos a profundidade da mensagem da Sua cruz, e nós também estamos com ela, para que a nossa vida possa brilhar a luz do Senhor, e as pessoas possam olhar em nós,
nas marcas da cruz das nossas mãos, dos cravos das nossas mãos, olhar para nós e crer no Senhor, e glorificar o Senhor, e exaltar ao Senhor, e se aproximar do Senhor, e mudar de vida pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Deus. Amém. Nós te agradecemos, e diante agora de comer esse pão e beber esse cálice, firmamos diante do Senhor esse compromisso, no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos todos comer o pão. Aleluia. Beber o cálice. Glória a Deus. Senhor, exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Deus. Ó Pai, não temos palavras para te agradecer, porque da mesma forma que Cícero ali em Roma não tinha palavras para explicar o quão cruel foi a cruz, nós não temos palavras para te agradecer por ter sofrido tamanha dor. E Deus, por reconhecer isso, nós também queremos carregar a nossa cruz por Ti. Nos ajude, Deus, nos dê forças, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor. No nome poderoso de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e nos comprometemos diante de Ti nesse dia, de sim carregarmos a nossa cruz, para glorificar e honrar o Teu nome. Em nome de Jesus, Deus, amém. Podemos assentar mais um pouco? Queria chamar o pastor Midney. O Edgar me falou que ele tinha um testemunho. Rapidamente a gente já vai finalizar. Vamos ouvir. Amém, pastor? Amém? Graças a Deus, igreja. Bem rapidinho eu quero dar um testemunho aqui de algo que o Senhor fez na nossa vida. Eu não deixaria de estar hoje, estar glorificando ao Senhor, mesmo porque na ceia do mês passado, logo no final da ceia, como nós estamos agora, Deus usou a vida do pastor Edgar tremendamente, né? E nisso eu digo que Deus é bom. Amém, igreja? Glória a Deus. E ele disse assim, ó, no final, já encerrando, ele pediu para que o Senhor desse livramento. Quem lembra disso? Ele orou firme, forte, e pedindo para Deus dar livramento. Amém, glória a Deus. Assistimos o culto, né? Em seguida, no domingo, peguei minha família e nós fomos passear um pouquinho. E o lugar que nós fomos estava bem tranquilo, assim, um lugar que não tinha a mínima possibilidade de ter perigo algum. E aí meus filhos pegaram a bicicleta, começaram a andar para cá, brincando, correndo. E ali eu com a minha esposa começamos a glorificar o Senhor. E num dado momento, irmãos, o Gabrielzinho, menorzinho, andando com a bicicleta, e a gente admirando ele, correndo, andando forte com a bicicleta. De repente ele cai no chão com tudo e sai e vem gritando. Enfim, quando a gente olha, uma linha de pipa pegou aqui no pescoço dele. Olha, irmãos, só misericórdia de Deus. Chegou próximo à cervical, aqui ó, próximo à cervical. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus deu o livramento. Glória a Deus. Irmãos, depois conversando com ele, nós perguntamos, eu e minha esposa, como é que foi, filho? Como que você sentiu assim? Ele falou assim que quando pegou aqui no pescoço dele, ele viu que a linha quebrou e caiu no chão assim, ó. O que foi isso? O livramento do Senhor. Deus quebrou essa linha para a honra e glória do nome dele. Amém? Esse é meu testemunho. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Deus não foi só lá na cruz, Ele continua nos livrando, nos ajudando, amém? Glória a Deus. Pai, que o Teu amor, Deus, que a Tua graça,
Que as consolações do teu Santo Espírito e a mensagem da cruz do teu Filho Jesus nos acompanhe durante essa semana, para que possamos também, igualmente ao teu Filho, carregar a nossa cruz, para a tua honra e para a tua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Só não vou falar para abraçar 1000 e poucas pessoas, porque tem um problema do distanciamento. Mas Deus abençoe e boa semana a todos. Glória a Deus. Amém.